Bom dia, minha gente. Eu sou a Cristiane Velasco, educadora e contadora de história. Na nossa última aula, eu contei para vocês uma história chamada Maria Sabida e João do Uia. Um reconto que eu escrevi e foi publicado pela editora Panda Books, inspirado numa história da tradição oral da Noruega. E hoje eu vou apresentar o meu reconto de uma história popular da Espanha, chamada As Três Laranjas do Amor. Eu trabalho com histórias de boca, com narrativas de tradição história antiga que nasce de novo através da sua boca. Pois era uma vez, há muito tempo atrás, e ao mesmo tempo agora, um príncipe muito alegre. Ele era tão alegre, mas tão alegre, que o seu sorriso se espalhava como os raios do sol. Um dia, ele estava sentado na sacada do seu castelo, quando passou pela rua uma estranha mulher. A mulher era uma feiticeira malvada e ficou muito irritada com aquele sorriso nos lábios do príncipe. Então ela pensou: vou fazer esse homem rir, gargalhar e depois ficar triste para sempre. A mulher vestiu uma roupa muito engraçada, que era um barril amarrado com cordas no seu pescoço e soltou os cabelos, toda desengonçada, e começou a dançar no meio da rua, dentro daquele barril, de um lado para o outro, de um lado para o outro, toda espalhafatosa, esquisita, até que de repente as cordas que sustentavam o barril se romperam e a mulher ficou pelada no meio da rua. Vocês podem acreditar? Eu sei que lá da sacada o príncipe olhou aquela cena e, claro, gente, começou a rir. E quando ele já estava gargalhando, ela lançou sobre ele a maldição. Foi apenas uma palavra que saiu da boca da mulher: angústia. Vocês sabem o que é angústia? Pensem aí em casa. A palavra foi tão poderosa que atingiu o coração do príncipe assim, feito uma flecha. No mesmo instante, ele sentiu um peso dentro do peito, como se o coração dele tivesse se transformado numa bigorna. Sabe a bigorna onde os ferreiros martelam o ferro? Pois então, a sensação era essa, como se o coração tivesse se transformado numa bigorna e a cada batida do seu coração, a bigorna ecoava um sino de angústia muito profunda. O príncipe nunca mais sorriu. E o tempo passou, a mulher desapareceu, como que por encanto. Até que, bem mais tarde, o jardineiro do rei chegou contando algo sobre 3 laranjas mágicas. Eram laranjas do amor, capazes de trazer alegria àquele que as encontrasse. O príncipe resolveu sair em busca das laranjas. Ele estava cansado daquela angústia, gente, cansado daquele tormento, de sentir o coração tão pesado.
Ele tinha saudade de um tempo em que ele dançava, ele cantava, enfim, ele se alegrava com a vida. Então ele se despediu do rei e da rainha, seus pais, e partiu pelo mundo em busca das laranjas. Ele andou, sempre perguntando pelas laranjas do amor, mas ninguém sabia onde elas ficavam. E os dias foram se passando, os meses foram se passando, anos se passaram. Até que uma tarde ele vinha por uma estrada, quando de repente um rodamoinho de poeira se levantou. E ali no meio da poeira, ele viu uma estranha mulher. Gente, eu preciso contar um segredo para vocês. Essa mulher era a mesma feiticeira que tinha lançado a maldição sobre ele. Mas, como ela estava disfarçada, ele não a reconheceu. E a mulher veio se aproximando e disse: eu sei o que você procura e eu sei onde elas estão. As laranjas, não é isso? Laranjas do amor, numa gruta guardada por 3 cachorros loucos. Você deve seguir em direção ao norte até avistar um penhasco e ali bem no meio do penhasco você vai ver a gruta. Mas cuidado com os cachorros. E assim que pronunciou aquelas palavras, a mulher desapareceu, como que por encanto, bem no meio da poeira da estrada. E como tinha sido a única informação precisa a respeito das laranjas, depois de tantos anos, o príncipe resolveu fazer o que a mulher havia dito. E seguiu andando em direção ao norte, até que depois de um bom tempo, ele viu o penhasco. E bem no meio do penhasco, a boca da caverna. Quando ele se aproximou ali da entrada, apareceu o primeiro cachorro louco. Mas o príncipe foi prevenido, ele tinha levado 3 pãezinhos frescos na sua sacola e entregou o primeiro pãozinho para o primeiro cachorro. O cachorro devorou o pãozinho e ele conseguiu entrar na caverna. Ele foi avançando, até que apareceu o segundo cachorro louco, bem mais louco que o primeiro. Então ele pegou o segundo pãozinho e ofereceu para aquele cachorro e seguiu, avançando, em direção ao coração da caverna. Só que ali, gente, havia um cachorro, esse era louco. Ele babava, tinha os olhos injetados de sangue. Ai. Ele pegou o último pãozinho e entregou para o cachorro louco. E foi aí que ele atingiu o coração da caverna. Era uma sala toda escura, mas bem no meio da sala havia 3 caixas. Rapidamente ele agarrou as caixas e fugiu correndo dali. Ele correu em direção à saída da gruta. Correu, sempre agarrado às caixas. E quando já estava bem longe dos cachorros, bem longe da gruta, bem longe do penhasco, ele resolveu fazer o quê? Abrir a primeira caixa. De dentro dela pulou uma laranja, desesperada, dizendo: água, por favor, água que senão eu morro. O príncipe sacudiu o cantil, mas, gente, não havia uma gota de água sequer. E eu lamento contar isso para vocês, mas a laranja morreu. Ainda mais angustiado do que já era, ele seguiu caminhando, levando as 2 caixas que ainda restavam.
O príncipe andou, andou, até que sentiu fome. Então ele parou para comprar comida, comprou também uma jarra de vinho para acompanhar o água. E foi aí que ele resolveu abrir a segunda caixa. De dentro dela pulou outra laranja, igualzinha à primeira, dizendo: água, água, por favor, água, que senão eu morro. Mas o príncipe, gente, na pressa, ansioso que estava, ele se confundiu e, em vez de água, ele despejou todo o vinho dentro da caixa. A laranja foi ficando tonta. Tonta? Tonta. Deu um soluço e morreu, gente. Completamente desolado, o príncipe pegou a derradeira caixa e seguiu caminhando. Ele andou, andou, andou. Atravessou montanhas, vales, florestas, campos, desertos, até que chegou à beira de um rio de águas cristalinas. Era o lugar perfeito para abrir a última caixa. De dentro dela pulou uma laranja, quase sem voz, dizendo: água, água, por favor, água, que senão eu morro. E com toda a delicadeza desse mundo, o príncipe ofereceu à laranja um pouco da água do rio. No mesmo instante, foi se formando uma espuma que crescia. E ali, no meio da espuma, nasceu uma princesa tão linda quanto o sol. Ela se espreguiçava como se estivesse acordando de um sono muito antigo. E a espuma foi dissolvendo, 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 dissolvendo a angústia no peito do príncipe. E depois de tanto tempo, ele finalmente sorriu. Convidou a moça para seguir com ele. Ela não disse nada, ela apenas olhou o príncipe, com 2 olhos que esquentavam como o pôr do sol. E o sol dos olhos dela foi se pôr ali, no horizonte dos olhos dele. Os 2 seguiram juntos até o primeiro povoado, onde se casaram. 1 ano depois, a princesa deu à luz um filho, que veio trazer ainda mais alegrias para o casamento. E quando o príncipe viu o rosto do seu filho, ele ficou com uma saudade do seu pai, uma saudade da sua mãe. Afinal, há muito tempo ele tinha saído do castelo em busca das laranjas do amor e com certeza, se o rei e a rainha ainda fossem vivos, eles iriam adorar conhecer o neto. Então, ele sugeriu à princesa que seguissem viagem, ela aceitou o convite e eles partiram. Viajaram por muito tempo, uma longa jornada, até que chegaram nas terras do palácio do rei. Mas o príncipe viu que a princesa estava cansada depois daquela travessia. Então ele sugeriu que ela esperasse um pouco ali, sentada no galho de uma árvore que ficava em cima de uma fonte de águas calmas. Enquanto isso, ele iria ao castelo, avisaria que eles tinham chegado e logo voltaria com a carruagem para buscá-la. Assim foi. Ela sentou no galho da árvore, em cima da fonte,
e ficou ninando seu filho. Mas, minha gente, eu não queria dizer nada. Acontece que por ali estava passando quem? Justamente aquela mulher. E ela vinha com sede, com muita sede. E foi se aproximando, e quando agachou para beber um pouco de água, ela viu ali no espelho da fonte, o reflexo de um rosto muito bonito. Então ela pensou: nossa, como estou bonita hoje! Quando ela se inclinou outra vez, o reflexo brilhou ainda mais. Mas eu tô lindona, gente, arrasei. Só que quando ela se inclinou pela terceira vez, ela escutou uma risada que vinha do alto. E percebeu que o reflexo não era do rosto dela coisa nenhuma, era do rosto da princesa. Ah, mas ela sentiu uma inveja, uma raiva tão grande, que resolveu fazer uma malvadeza. Pediu que a princesa se aproximasse com uma voz amigável, se fazendo de amiga da princesa. Disse que poderia trançar, pentear os cabelos dela. E na sua inocência, a princesa deitou a cabeça no colo da feiticeira. Mas em vez de pentear os cabelos dela, ela espetou um alfinete na cabeça da princesa. E naquele instante, a princesa se transformou numa pomba, uma pombinha aflita que ficou ali vendo toda a história sem poder fazer nada. Ela viu quando a feiticeira tomou formas de princesa e ficou quase tão bonita quanto ela. Viu quando o príncipe voltou, pensando que aquela fosse sua esposa. Todos entraram na carruagem, ela viu, ela acompanhou tudo lá do alto. Viu quando chegaram no palácio, o rei e a rainha acharam a princesa estranha, afinal, os olhos dela não brilhavam. Mas o príncipe estava apaixonado e a mulher era uma feiticeira, enganou todo mundo muito bem. O tempo passou, o rei e a rainha acabaram morrendo, o príncipe e a feiticeira, vejam só, acabaram virando rei e rainha. Mas não houve um só dia em que a pombinha não sobrevoasse o castelo, olhando tudo lá do alto, procurando o príncipe, procurando seu filho. E 7 anos se passaram. 7 anos se passaram. Até que uma tarde, ela pousou no galho da laranjeira, do pomar real, e começou a conversar com o velho jardineiro do rei. Jardineiro do rei, flor, vem cá. O que ele está fazendo, venha me contar. Jardineiro do rei, flor, vem cá. E o menino onde brinca, venha me contar. Durante 3 tardes, a conversa se repetiu. E o jardineiro, intrigado, contou tudo ao rei, que pediu que o jardineiro lhe entregasse
aquela pombinha que parecia ser tão especial. O rei, o filho do rei, estavam tristes há 7 anos, infelizes. Mas quando o jardineiro entregou a pombinha ao rei, ele viu aqueles olhos brilhantes tão familiares e deu a pombinha de presente ao seu filho. Ah, vocês não podem imaginar a alegria do menino. Quando ganhou a pombinha, ele começou a brincar. Ele corria pelos jardins do palácio e a pombinha voava ao seu lado. E quando ele se cansava, ela pousava em seu colo e cantava velhas, conhecidas cantigas de ninar. Numa dessas tardes, ele percebeu que ela coçava a cabecinha aflita, notou ali um caroço e puxou. E no mesmo instante a pomba se transformou na princesa, tão linda quanto o sol. Ah, o menino tomou o maior susto, imaginem só, mas ela se aproximou e disse: não chore não, meu amor, eu sou sua mãe, sua verdadeira mãe. Então ela abraçou o filho com aquela saudade, há tanto tempo aprisionada no corpinho miúdo de pássaro. E foi nessa hora que apareceu o rei. Quando ele viu aquela que resplandecia, o seu coração reconheceu. E ele teve certeza que a outra só podia ser uma falsa rainha. Os dois se abraçaram e dançaram para celebrar o reencontro. Numa festa cheia de alegria. Eu sei porque eu estava lá. Estava lá na festa e dancei muito com eles. Flor de laranjeira, flor vem cá, 3 laranjas do amor, laia, laia, laia. Minha flor de laranjeira, eu te bordaria em ouro. Eu te bordaria em ouro, minha flor de laranjeira, iluminada de sol, a princesa verdadeira, eu te bordaria em ouro. Meu lencinho de tesouro, linda flor de laranjeira, mais alegre que o sol, minha doce companheira, eu te bordaria em ouro. Nascida da espuma, iluminada de sol, pomba branca encantada, reencontrei minha amada no galho da laranjeira. Minha flor de laranjeira, eu te bordaria em ouro. Nascida da espuma, iluminada de sol, pomba branca encantada, reencontrei minha amada no galho da laranjeira. E minha gente, eles estão comemorando até hoje. Agora, a feiticeira, vocês devem estar se perguntando aí de casa o que aconteceu com ela. Desapareceu. Como que por encanto. E dessa vez, eu prometo, foi para sempre.